querido amigo, querido irmão, muito obrigado pela sua audiência. E nós queremos te fazer um convite para participar dessa live com a gente. Curta, comente, compartilhe, faça essa live com a gente. Eu sou o Rodrigo, estou falando direto da Igreja Central de Santo Antônio da Platina e hoje eu estou em muito boa companhia. Então, queria convidar agora os meus companheiros a dar a saudação inicial. Thaís? Bom dia, feliz sábado para todos, que Deus venha abençoar, nos usar e que o Espírito Santo venha estar aqui na sua casa também nesta manhã. Um bom dia a todos, um feliz sábado e muito obrigado por estar nos deixando entrar na sua casa. Deus abençoe você e sua família. Um feliz sábado, um abraço, um beijo no coração de cada querido que está aí nos acompanhando. E hoje nós temos um ilustre convidado aqui. Nós queremos, desejar as boas-vindas ao pastor Heron. Seja muito bem-vindo, pastor. Se apresente para o nosso público. É uma alegria estar aqui com essa equipe, aqui na Central de Santo Antônio, e também participar com você aí em casa do estudo da lição. Que Deus nos abençoe esses momentos que teremos aqui. Muito bem. Você pode fazer uma oração para iniciarmos, pastor? Posso. Grandioso Deus, nesse momento, ao recapitularmos a lição, nos dê o Teu Santo Espírito, estudamos sobre ele durante a semana. É o nosso grande professor, é aquele que nos faz entender as verdades bíblicas. Mais do que isso, nos ajuda no poder de Deus e na sua presença em nossa vida a praticar essas palavras que aprendemos. Por isso, nos abençoe nessa recapitulação. Estamos terminando essa lição, esse trimestre, mas o Senhor possa abençoar cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo, nos acompanhando, abençoar a Tua igreja aqui nessa região, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, como o pastor bem disse, nós estamos finalizando esse trimestre, onde nós estudamos como interpretar as Escrituras. E aí nos vem uma pergunta à cabeça: por que estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia, Thaís? Bom, são muitos os motivos do porquê de estudar a Bíblia, Um deles é que o estudo da Bíblia ele nos leva a um relacionamento mais pessoal com Deus. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece mais sobre o seu amor, sobre o seu caráter, sobre os seus planos para a nossa vida. E a Bíblia também ela serve como um manual de instrução. Ela nos dá instruções de como devemos viver, de como devemos nos comportar diante de algumas situações. A Bíblia também ela é o nosso alimento. Quando estudamos a palavra de Deus, a gente está fortalecendo a nossa fé e estamos nos tornando mais fortes diante das tentações. E quanto mais a gente estuda a Bíblia, ou um livro, quanto mais a gente estuda, mais a gente internaliza isso dentro da gente, Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai estar familiarizado com essa palavra e acompanhado do estudo pelo Espírito Santo, iremos também ter uma transformação em nossa vida, teremos uma novidade de vida. Então, são muitos motivos, positivos do porquê de estudar a palavra de Deus. Muito bem, Thaís. Temos um texto da nossa lição, Tiago 1:22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia é muito mais do que um livro de teoria, não é, Haroldo? O que você pode dizer? Como viver a Bíblia? A Bíblia, isso eu já ouvi há algum tempo, uma vez, um pastor comentando, nosso querido pastor Bulhon, E ele falou uma coisa uma vez e eu vejo que quanto mais o tempo passa, isso é uma verdade. A Bíblia, na verdade, nada mais nós podemos compará-la como um livro de receitas, Todos nós aqui, seja na casa da avó, na casa da mãe, na nossa casa, temos um livro de receita. E ali a gente pode ver, podemos ver um bolo, a gente pode ver uma comida muito gostosa, um assado, Então a gente pega ali e vê aquela imagem, vê ali o modo de preparo, os ingredientes, e a gente fica ali admirando, Mas de nada vale a gente pegar aquele livro de receita e nós não colocarmos em prática, Então muitas vezes a gente pega aquele livro de receita, nossa, que sobremesa gostosa, nossa, que comida gostosa, mas se nós não formos lá, não pegarmos a farinha,
não pegarmos o ovo, o óleo, pôr na batedeira, né? E de nada vai ter, agora trazendo para nós, de nada vai ter valor a palavra de Deus se nós não a colocarmos em prática, né? Então aqui na Bíblia nós aprendemos como ter um casamento feliz, a Bíblia nos dá instrução como criar filhos, a Bíblia nos ajuda a como ganhar dinheiro, a Bíblia nos orienta a como ter relacionamentos felizes, plenos e realizados. Então, a palavra de Deus, em resumo, ela é um livro de receitas para a felicidade da nossa vida, mas que só vai funcionar se nós a colocarmos em prática, né? Talvez esse seja um grande desafio para o cristão, né? Como colocar isso em prática? E quais são os desafios para o cristão, André? Como colocar a palavra viva de Deus em prática na nossa vida? Bom, os desafios são inúmeros, né? Hoje são muitos desafios. O desafio maior, talvez, que a gente veja, que a gente passe por essa situação é o tempo, né? Porque a letra daquele hino lá, que fala assim: o mundo sonha as glórias do progresso, né? O homem corre em busca do sucesso, e isso é a realidade da nossa vida. Quem que não quer dar um conforto maior para a família, ser bem sucedido, ser respeitado? E isso consome tempo da gente. Querendo ou não, isso daí vai consumir um tempo, né? Quem é que não sonha em ter uma linda casa num belo lugar? Eu não tenho ainda a minha por enquanto, mas vou ter, pela graça de Deus, né? Quem não sonha em ter um carro novo, ser respeitado diante da sociedade, dentro da casa, na sociedade? Então, às vezes a gente se apega muito nisso, e isso consome o nosso tempo. Mas olha só, quando Deus fala assim para a gente, em contrapartida, né? Deus fala assim: ó, você sonha com a casa, mas eu tenho uma casa eterna para você. Você vai morar eternamente aqui no céu comigo. Eu sonho em morar num lugar que tenha ruas maravilhosas. Deus fala assim: André, passa tempo comigo que você vai passar a eternidade morando num lugar onde as ruas serão de ouro. Então, isso daí transforma totalmente a nossa perspectiva de vida. Não que eu não tenha que sonhar com essas coisas, em coisas materiais, mas isso não deve ser a nossa prioridade, né? O nosso tempo, ele precisa estar voltado para o estudo e prática da palavra de Deus, né? E isso daí ela tem uma relevância e um sentido muito mais significativo para a vida da gente. Muito bem, então são muitos os desafios, né? O próprio Jesus, quando veio a essa terra, foi perseguido por tentar viver a Bíblia, né? E inclusive existem pessoas que apontam como Jesus viveu como uma forma contraditória, de que Jesus contradizia as Escrituras e usa essa vivência de Jesus naquela época para anular algumas passagens bíblicas, pastor. O que você pode nos dizer sobre isso? Interessante que um dos principais argumentos do cristianismo é uma teologia que parte de Lutero. A lição apresentou sobre isso, né? E eu achei muito interessante, porque alguns estudiosos, eles tentam encontrar uma dicotomia, uma diferença entre o que o Evangelho fala e o que Cristo fala. E aí eu vou ler na íntegra aqui o que Martinho Lutero falou, e a partir disso se tornou um problema para o cristianismo, né? Diz assim, ó: todos os genuínos livros sagrados admitem que todos eles pregam e inculcam a Cristo, e esse é o verdadeiro teste pelo qual julgar todos os livros, observar se inculcam a Cristo. São palavras de Martinho Lutero. Vamos traduzir isso aqui numa linguagem melhor. Então, na opinião de Lutero, a palavra pessoal de Cristo é mais significativa, é mais importante, está acima da palavra do Evangelho e, inclusive, até das Escrituras. Essa teologia de Lutero trouxe alguns problemas para o cristianismo. Por exemplo, alguns cristãos, baseado nisso, rejeitam até alguns livros, não é só o que ali, uma porçãozinha da Bíblia. Por exemplo, Tiago é rejeitado por muitos desses cristãos, né, o livro de Tiago, porque não inculcam a Cristo, não apresentam a Cristo como figura central. E aí você percebe hoje, vivendo agora, falando da experiência contemporânea, né, você percebe hoje que muitos evangélicos, eles também rejeitam porções da Bíblia,
porque Cristo se tornou supremacia desse processo. Por exemplo, o Velho Testamento, você vai ter algumas religiões evangélicas que elas não aceitam o Velho Testamento, porque na visão deles, Cristo é maior do que isso. Cristo trouxe uma nova dispensação, uma nova verdade para ser vivida, né? E aí eles rejeitam o restante do Evangelho. A lição, é interessante que na parte de terça-feira, trouxe uma frasezinha de Cristo, né? Por exemplo, no Novo Testamento, Cristo usava muito isso. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, esse porém, né, esse mas aqui, traz alguns problemas. Peraí, então, o que foi dito lá? Mas Jesus, porém, diz isso. E não foi exatamente esse tipo de interpretação que Cristo e nem os evangelhos que escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles queriam apresentar. E na verdade você percebe Cristo confirmando tudo aquilo que foi dito anterior a ele, né? Confirmando o Velho Testamento. A gente tem que partir do pressuposto que quando Cristo andou e falou as suas palavras aqui, ele tinha nas suas mãos a Bíblia, e a única Bíblia que ele tinha era a Torá, era o Velho Testamento, né? Era exatamente isso que ele tinha nas suas mãos, né? E você encontra Mateus capítulo 5, só relembrando aí o ouvinte, né, aqueles que estão nos assistindo, Mateus capítulo 5, versículo 17, a lição afirmou aqui claramente que no mesmo sermão da montanha, onde eu encontro, ouviste o que foi dito e tal, então no mesmo sermão, Cristo diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas sim vim fazer o quê? Cumprir a palavra, né? E aí alguns argumentos começam a cair por terra, e um deles é o sábado, né? Quer dizer, o sábado é um negócio lá do Velho Testamento, né? E aí Cristo diz, não, peraí, eu vim cumprir. Tanto é que ele foi um guardador do sábado, né? Ele exaltou o sábado, ele descansou no sábado. Conforme Lucas capítulo 4, ele também ia à sinagoga, à igreja ao sábado. Esse era o costume de Cristo, né? Então ele não veio revogar, mudar essas coisas, ele veio cumprir, né? Então a gente não encontra de fato essa dicotomia que muitos cristãos e muita gente diz que existe. A gente encontra Cristo vindo cumprir e não fazer essa diferença. A minha Bíblia aqui, ela tem uma linguagem de hoje, e pegando o verso que o senhor mencionou, né, Mateus 5,17, na última parte ele fala aqui, ó, não vim para acabar com eles, né? Com eles que Jesus fala aqui, com a lei de Moisés e com os profetas, mas para dar o seu sentido completo, né? E aqui a lição ela traz essa menção aqui, ó. Cristo intensificou o significado das declarações das Escrituras, mostrando-nos as intenções originais de Deus. Veja bem, Jesus, quando vivia aquele tempo, lá 2000 anos atrás, a tradição do povo era odiar os inimigos, né? Olho por olho, dente por dente, mas Jesus fala aqui então em Mateus 5, versículo 44, ó, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai que estás nos céus. Então, Cristo ele veio dar o sentido completo, né? E as pessoas, o senhor colocou a questão do sábado, Jesus aboliu o sábado, mas e então o adultério? Que é a lei de Deus, né? Mas como assim? Se Cristo aboliu, né, a lei, então também, se nós pegarmos aqui o adultério, né, então Cristo ele é claro, entretanto, né, a gente deixa de ver coisas que são fáceis e ficam ali focando em questões pequenas, né, como foi a lição pequena, né, deixamos de viver aquilo que é tão fácil de ser entendido e ficamos aí focando em coisas que não são tão importantes, né, que não precisam tanta atenção. Bem longe de enfraquecer a autoridade da Bíblia, o que Cristo veio fazer, na verdade, mostrar que isso é um guia extremamente confiável e ele tem autoridade para transformar a nossa vida. Então eu vejo Cristo vivendo a palavra em sua totalidade, né? Então tornando completo. Obrigado. Amém. Cristo, quando viveu, ele que veio, como o pastor bem disse, né, ele não veio contradizer as Escrituras, ele veio, né, trazer o verdadeiro sentido. Só que hoje nós também que queremos, né, ter uma vida de obediência a Cristo, temos alguns desafios, né?
nós somos muito julgados. Você já tem alguma situação que você possa relatar, Rod? Eu tenho aqui um exemplo, né, que aconteceu comigo 2 anos atrás. E eu tenho um cliente, né, que acabou se tornando um amigo lá em São Paulo, capital. E eu tinha um compromisso na segunda-feira, né? E daí a gente pegou ali o telefone, ele falou assim: Rod, vamos fazer o seguinte, ó, o compromisso é segunda, então você vai fazer o seguinte, ó, você vem no domingo, né? E na hora do almoço, eu ia chegar lá de madrugada, 5h30 da manhã de ônibus, no almoço você vai vir almoçar aqui na minha casa. E daí ele falou assim: o que você gosta de comer? Né? Daí eu caí na besteira, né, eu falei, nossa, se eu falar para ele que eu sou um adventista, né, que eu não como carne de porco, ele vai... Eu falei assim, olha, eu não vou falar aqui o nome dele, né? Falei, olha, fulano, eu tenho um probleminha no meu estômago e eu não como nada que tem carne de porco. Daí eu tinha mandado para ele uma mensagem no WhatsApp, né? Daí logo em seguida ele respondeu assim para mim: porventura você é adventista do 7º dia? Daí depois eu respondi, falei, sim, sou adventista, sim, não, então fica tranquilo, porque eu estudei todo o ensino fundamental e médio nos colégios adventistas, e aqui na minha casa ninguém come carne de porco, né? Então aquilo foi um tapa tão grande, né, na minha cara, porque veja bem, eu perdi ali uma oportunidade de testemunhar. Eu estava preocupado de falar, poderia ali, ele abertamente, né, me colocar ali, mas eu perdi uma oportunidade e veja que ele já conhecia, né, a nossa igreja, toda aí a nossa fé aí que nós partilhamos, né? Então foi uma situação assim que eu perdi uma oportunidade de ouro, né? Então são aí os tapas, né, de luva que a gente recebe no dia a dia, né? Então, essa foi uma experiência que eu nunca esqueci. E é importante a gente perceber, né, que para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas do nosso convívio, mais importante do que todo o conhecimento que a gente pode ter da palavra ou do nosso relacionamento com Cristo, é a nossa semelhança com Ele. Então, o nosso testemunho, isso é o mais importante para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, tudo que a gente vem aprender aqui da palavra de Deus, tudo que a gente vem estudar, nenhum valor vai ter se não colocarmos em prática na nossa vida, né? E Jesus foi o maior exemplo. Ele colocou em prática tudo que estava escrito nas Escrituras. Ele viveu, né, essa palavra, essa verdade. Então, que a gente venha se assemelhar mais a Ele, né? Então, olha só, quando a gente estuda a Bíblia assim, ou lê a Bíblia como um livro comum, sem auxílio do Espírito Santo, em busca de conhecimento, ou às vezes até buscando alguma coisa ali para rebater alguém que falou alguma coisa que vai contra a sua ideia, e isso daí torna a gente meros curiosos, né, da Bíblia, não praticantes. Agora, Ellen White fala que, Desejar Todas as Nações, na página 314, quando nós estudamos a palavra de Deus com auxílio do Espírito Santo e praticamos ela, Deus pega uma identidade e fala assim: agora, André, você é o meu representante aí na terra. E isso daí é muito mais sério do que a gente possa imaginar. As outras pessoas, o nosso dever é elas nos enxergarem como Jesus. Então, né, às vezes a gente orava de manhã ali junto com os adolescentes, né? Nos ajude a sermos Jesus na vida de alguém hoje. Isso daí deve ser uma oração constante na vida da gente, né? Porque viver o evangelho igual os fariseus viviam, isso daí é fácil. Agora, eu orar pelos meus inimigos e amar aqueles que me perseguem, isso daí precisa ter uma comunhão íntima com Deus, né? A ponto do seu caráter ser transformado igual ao dele. Esse conhecimento da palavra de Deus, se não for acompanhado pelo Espírito Santo, ele pode ser usado para o mal também, né? A gente vê que o próprio Satanás ali, quando ele foi tentar Jesus, ele usou o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Então, a gente precisa, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente precisa pedir, ter humildade no nosso coração e pedir total orientação do Espírito Santo. Porque se não for acompanhado pelo Espírito Santo, a gente pode entender de forma distorcida e usar para o mal.
aqui a lição de domingo, ela falou um verso aqui que tocou demais no meu coração, e o comentário que do autor é o seguinte, ó: sem o Espírito Santo não há afeição pela mensagem de Deus. Né? Por quê? Porque, segundo Filipenses 2,13, somente é por meio do Espírito Santo que Deus realiza em nós tanto querer quanto realizar. Veja uma coisa, né? Aproveitando o que o Peixe colocou no comentário dele, a gente passa a maior parte do dia, ou pelo menos, né? O dia tem 24 horas. Um terço a gente passa dormindo. O outro terço a gente passa trabalhando, né? Porque todo mundo, no mínimo, 8 horas diárias aí a gente consome, né? E o restante a gente tem que tomar banho, tem que comer. E veja uma coisa, em Daniel 5:23, né, quando ele está ali conversando ali com o rei Belsazar, ele fala uma coisa para o rei, que é uma palavra muito poderosa, e nós temos que pegar a palavra de Deus como Deus falando para nós aqui. Olha só o que o profeta Daniel, ele falou para o rei. Vou ler aqui, ó, vou ler para vocês, Daniel 5:23. Mas o Senhor, rei, não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver, e decide tudo o que acontece com o Senhor. Veja bem, a nossa vida, né, os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos negócios, tudo isso está nas mãos de Deus. E a gente fica muitas vezes ali naquela batalha, querendo nós resolvermos, querendo que seja o eu, né, que faça ali o realizar, e a gente se esquece que é Deus que faz e que deixa acontecer tudo com a gente, né? Agora, colocando aqui para nós, como que o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração se a gente não para ouvir o Espírito Santo de Deus? E como que o Espírito Santo de Deus fala conosco? Como, pastor? Unicamente pela palavra de Deus, né? E aqui a palavra de Deus também, a lição, ela vem falando para nós o seguinte, que para Deus falar conosco é preciso que também uma receita, nós temos que ter um coração humilde e dócil, né? Então, quando nós tomamos a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, diz que os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade, né? Então, a palavra de Deus ela é crucial na nossa vida, como a Thaís falou no começo aqui, a palavra de Deus é um alimento. O que acontece com uma pessoa que não se alimenta aí durante 7 dias, Rodrigo? Vai morrer de inanição. E a mesma coisa a palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós morreremos espiritualmente. Muito bem. Temos aqui agora algumas contribuições dos nossos queridos, né? Vou ler algumas aqui. O Douglas falou: Cristo exemplificou a Bíblia, pois os líderes espirituais daquela época estavam distorcendo e dificultando seu entendimento. Amara, saber que a Bíblia é nosso guia, foi o que mais chamou a atenção dela nessa lição. Nossa luta é conseguir horas de qualidade e tranquilidade para estudo que produza frutos em nossa vida. Meu amigo Lucas disse aqui, ó, precisamos viver a palavra como Jesus viveu. Tião, Jesus vivia a Bíblia, então como cristãos devemos fazer o mesmo para sermos luz no caminho das pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação. Ó, temos mais uma aqui do Adriano. É evidente que Deus atua em nós através do Espírito Santo e nos dá a oportunidade de pregar e testemunhar às outras pessoas do seu amor pelos seus filhos queridos. Muito obrigado pela sua contribuição. Continue participando. Nos ajude a nos aprofundar na palavra de Deus. E agora, então, eu queria perguntar para o meu amigo André. Né, André, como o Harold falou, né, que Deus realiza em nós o desejo de estudar a Bíblia, como nós podemos fazer isso? Tem algum horário? Como nós podemos nos aproximar do Senhor? Bom, na verdade, assim, nós precisamos ter um tempo de qualidade, né? E esse tempo de qualidade, de preferência, precisaria ser a primeira hora do dia, do seu dia, né? Você pedindo ali as orientações de Deus, você pedindo o privilégio da companhia dele na sua vida, para vencer todo aquele dia.
Então, é primordial buscarmos a Deus na primeira hora da manhã, né? Buscar Ele com tempo de qualidade. E isso é essencial para nós. Muito bem. Thaís, como afeta essa busca, né, esse horário, se separar um momento para Deus, como afeta isso na nossa fé, na nossa vida cristã? Antes de responder essa pergunta, até vou fazer um comentário sobre essa parte do André. Eu falo por mim. Eu gosto de acordar de manhã e passar ali meu tempo, leio a Bíblia, faço meditação, livro, lição. Quando eu deixo para fazer isso depois, eu sento e a minha mente daí não para. Porque às vezes acontece de acordar um pouco mais tarde, eu vou para a academia e você volta agitado. Aí eu tento sentar e concentrar. Eu, particularmente, não consigo. A minha cabeça não para, eu estou lendo, já me distraio, vou fazer alguma outra coisa. Então, para mim, é muito importante separar, de fato, esse primeiro momento. Faz toda a diferença. Se eu deixar para fazer isso em outro momento, eu não consigo passar um tempo, de fato, de qualidade. E respondendo a sua pergunta, quando a gente ama alguém, a gente quer passar tempo com essa pessoa, né? Eu sou recém-casada, né? O marido está ali sentado. Final de semana a gente fica o tempo inteirinho junto, um com o outro. E daí chega no final do dia, quando tá para acabar no domingo, eu falo para ele ainda que por mais que a gente passe muito tempo junto, parece que não é o suficiente. Dá vontade de passar mais tempo, de fazer mais coisas junto com a pessoa. E a mesma coisa com Deus, com Cristo. Se a gente o ama, a gente tá com vergonha Ele ali. não se cabe dentro ali ouvindo. A gente vai querer passar um tempo de qualidade com Deus, né? E, às vezes, de fato, isso não está em nós. Para mim, é fácil. Consigo passar 1 hora ali estudando a palavra de Deus, às vezes até um pouco mais. Mas, para quem está iniciando, começa ali por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas passe, de fato, um tempo. Se desligue de todo o resto, deixe o celular de lado. Porque passar esse momento com Deus, a hora passa tão rápido. Quando a gente sabe que não é por obrigação. Porque é por amor a Deus. Então, nossa, vale muito a pena passar esse momento com Deus. Faz toda a diferença no nosso dia. Porque a gente sai para fazer as demais coisas sentindo que o Espírito Santo está nos acompanhando. Então, é muito valioso e indispensável. Muito bem. Então, agora, aproveitando que a Thaís explicou brilhantemente, né, a importância de nós termos um horário, como o André falou, de estudarmos a Bíblia, a diferença que isso faz na nossa vida, pastor, como fazer a Bíblia influenciar a nossa vida, de uma maneira prática? Bem, em primeiro lugar é o seguinte, vou falar sobre, não é exatamente o assunto da lição, mas vou criar aqui um galho, né? Vamos falar sobre a oração. Quando você ora, você conversa com Deus, e na oração você usa muitos argumentos, deles é agradecer, pedir e quem sabe conversar com ele como um amigo, etc. e tal. Quando a gente pede, a gente espera uma resposta de Deus para isso, né? E quando eu vou para a Bíblia e vou para a orientação que a gente tem do Espírito de Profecia, eu percebo que muitas das respostas que Deus dá são baseadas nas promessas que Ele fez. Agora, olha o problema. Aí agora eu começo a responder a sua pergunta. Bem, como é que eu vou ter respostas de Deus se eu não conheço as suas promessas? Segundo, como é que eu vou cobrar de Deus as suas promessas? E cobrar de Deus é algo extraordinário, porque se você cobrar de mim, eu sou um pecador, eu posso me esquecer, eu posso não cumprir a minha palavra e a minha promessa, né? Mas Deus cumpre toda a sua promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E oração, se eu posso definir oração, tem muitas definições, né? Oração talvez não é nada mais do que conhecer essas promessas e cobrar de Deus respostas, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para que não cumpra, para que minta. Deus não mente, né? Então, se Ele prometeu, sua palavra vai ser cumprida. Então, quando você olha para o dia a dia, se eu conheço a palavra de Deus ela vai me moldando, vai me transformando, vai me tornando uma pessoa muito mais confiante em Deus, confiante em suas promessas, nos seus planos. Em algum momento eu percebo que planos que eu fiz se tornaram obsoletos, eu vou deixando como plano B, C e tal, e o plano de Deus vai devagarinho tomando conta da minha vida.
E eu descubro que o plano de Deus é algo extraordinário. Ele supera em muito as minhas expectativas. Né? Agora, para isso, eu preciso realmente confiar, ler e experimentar a palavra de Deus. É o que molda. Amém. Eu vou deixar aqui, né, como todos nós falamos aqui, aproveitando o pastor, né, as instruções, a palavra do pastor, e olha só, essa palavra que nós aqui lemos aqui em Salmo 119, 9 e 11. Vou ler aqui, olha só que coisa incrível. Parece que isso foi escrito hoje, não parece que foi escrito, né, tantos anos atrás. Olha só, olha. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Isso aqui é tão atual, né? Por quê? Porque o ser humano não muda. Isso aqui, quando Davi escreveu, tanto tempo lá atrás, era ser humano e a mesma realidade nossa, né? E aqui está a receita, né? Para nós termos um coração puro e para nós não pecarmos, nós precisamos o quê? Guardar a palavra de Deus no nosso coração. E como que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração? Tem condições de eu pegar a Bíblia e colocar dentro do meu coração? Não tem como. Como que tem que fazer? Com um espírito de humildade, pedir a Deus para que o Espírito Santo dele venha falar conosco. Então aquelas verdades poderosas, elas vão ser aqui, ó, guardadas no nosso coração. Então nós vamos saber quando virá, nós temos um caráter reto e não vacilar nem para a esquerda e nem para a direita, né? Só uma rápida palavra, né? Interessante que a lição fez uma ênfase muito grande no final para a gente aprender a memorizar os textos, né? A gente aprendeu isso lá no começo com música. Eu lembro que no hall tinha uma musiquinha que a gente cantava, que era 1 João capítulo 4, versículo 8, né? Canta aí, pastor. Esse é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio, mas o texto eu lembro, né? Então veja, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente canta muitos hinos, são todo ele fundamentado, né? O pastor Daniel Lied, ele criou um DVD extraordinário chamado Salmos, que nada mais é do que motivar e incentivar os jovens a memorizar através da música os textos, né? A gente tem que memorizar. Em algum momento, isso aqui não vai estar mais nas nossas mãos. E o que é que vai nos proteger? É aquilo que nós internalizamos, aquilo que nós aprendemos nas horas tranquilas e memorizamos da palavra. Muito bem. Então, nós estamos nos aproximando do fim, né? O papo tá bom, mas tudo que é bom dura pouco. Queria só ler uma última contribuição aqui da nossa pastora Eva. O próprio Criador usou a Bíblia como verdade para a nossa vida quando dizia, está escrito. Muito bem, né? Então é isso aí, nós estamos nos aproximando do fim. Eu vou convidar os meus companheiros a fazer as suas considerações finais de maneira breve, né? Que a produção está falando que o nosso tempo está acabando. Vamos lá, André, você quer começar? Sim, aproveitando o que o pastor falou a respeito da música, de memorização, né? Eu gosto muito daquele hino, Se Meu Povo Orar, que todo mundo conhece. E aqui em 2 Crônicas 7,14 fala assim, ó: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então enviarei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei as suas terras. Então, como o senhor falou, então a maioria das respostas que nós buscamos de Deus estão baseadas nas promessas. Então, olha que promessa mais linda do mundo. Preciso ter como prioridade buscar em primeiro de Deus o reino, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Amém, Thaisinha. Para mim foram muitas aprendizagens durante essa semana, mas em especial essa parte de realmente quando for estudar a palavra de Deus, ter um coração humilde, ter humildade para querer aprender, humildade para entender que sozinho a gente não consegue entender, a nossa mente é muito finita. E a Escritura, ela é inspirada por um Deus infinito, com uma sabedoria, assim, imensurável. Então, que eu aprendi muito, que a gente venha a ser humilde, sempre buscar a presença do Espírito Santo e se submeter à palavra de Deus, permitir que ela venha nos transformar. Eu vou terminar aqui essa consideração lendo aqui um trecho de Isaías 50,
versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Vou ler aqui então para nós. Deus falando conosco, hein? Olha só, ó. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Muito bem. Pastor Heron, então agora, se você puder fazer essas considerações finais e fazer uma oração final para nós após isso. Na verdade, a gente teve uma tremenda oportunidade durante esse trimestre de estudar sobre esse tema, né? Como interpretar as Escrituras. Eu acho que isso traz a igreja de volta à sua origem. A igreja adventista, quando ela surgiu como o povo da Bíblia. E é interessante que a gente já perdeu há algum tempo esse status. Eu vou pegar o próprio relatório da Escola Sabatina. Hoje, lógico, esse ano foi atípico, mas eu vou considerar o ano 2019, nós tivemos 34% dos membros dizendo que estudavam a Bíblia e a lição diariamente, né? É um número pequeno. Então, você olha 34%, então eu vou aproximar aqui perto de 70%, lógico, um pouquinho menos do que isso, perto de 70% dos membros estão dizendo que não têm o hábito de estudar a Bíblia e a lição diariamente. E esse é o grande problema. Para você ser o povo da Bíblia, ou para você internalizar a Bíblia, você vai ter que gastar tempo. Então eu quero aqui, na verdade, desafiar a cada membro do Distrito de Santo Antônio que acompanha aqui nesse momento, que você, em primeiro lugar, tenha a lição da Escola Sabatina. Segundo, lembre o seguinte, a lição é apenas um meio, é apenas o jeito de chegarmos à fonte maior, que é a palavra de Deus. A lição, na verdade, ela me leva a cavar um pouquinho mais fundo aquilo que a Bíblia nos traz. A Bíblia é aquela que transforma. Aliás, nem a Bíblia transforma, quem transforma é Cristo, o personagem central da palavra de Deus. E eu quero que você gaste tempo, realmente, tire tempo para estudar a Bíblia. O melhor horário, a lição sugere isso, Isaías também fala sobre isso, que bem no começo da manhã é quando Deus nos dá a palavra de erudito e Ele forma a nossa mente, uma mente de erudição, exatamente estudando a palavra de Deus, mas talvez esse não seja o melhor momento para você. Escolha o melhor momento, aquele momento que a Thaís apresentou, que a tua mente está livre, que você, quem sabe, esteja descansado e naquele momento você vai se dedicar exatamente para conversar com o seu Deus. Escolha esse momento. Comece devagarinho, mas daqui a pouco você vai ver que essa experiência ela vai crescer. E por último, eu vou dizer para você o seguinte, depois de um trimestre estudando sobre esse assunto, o próximo tema vai ser sobre missão. Quem escreveu a próxima lição foi o pastor Mark Feeling. Todo mundo já ouviu falar sobre esse servo de Deus, um homem de Deus, escreve, prega muito bem. E ele escreveu a lição falando sobre exatamente da importância do testemunho. O título da lição vai ser Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Então eu quero que você, desde já, faça planos de estudar a lição. Se você não tem, entre em contato com esse povo, entre em contato com o seu professor de escola sabatina, com o teu pastor distrital, tem a lição na mão. Ah, pastor, mas amanhã eu já não vou ter essa lição. Entra na internet, CPB+, vai lá, busca, é gratuito, lá você pode ouvir a lição, lá você pode estudar a lição, mas não deixe de experimentar a cada manhã Cristo Jesus na sua vida, através da palavra de Deus. Esse é o recado que eu gostaria de dar aqui a esse distrito. Vamos orar, vamos conversar com Deus, onde você estiver. Grandioso Deus, obrigado por esse momento gostoso e agradável aqui com essa equipe de Santo Antônio. Na verdade, são líderes, acima de tudo são cristãos, são pais de família, mães, ou pelo menos casados, preocupados em viver uma experiência com Cristo aqui na terra, mas mais do que isso, desejosos de viver uma grande experiência, uma experiência eterna com Jesus quando Ele voltar. Por isso, através da Tua palavra, Senhor, prepara um povo para se encontrar com Jesus. Prepara Santo Antônio, prepara o distrito de Santo Antônio, prepare as famílias todas para se encontrar com Cristo e viver a eternidade com os filhos, não deixando ninguém para trás.
nesse próximo momento, nessa próxima etapa, nesse próximo estudo da lição. Nos ajude, Senhor, a viver a missão. Nos ajude a começar com o principal campo missionário, que é a nossa família. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gostaríamos de, para finalizar, agradecer aos meus companheiros aqui, né? Agradecer a você aí de casa que curtiu, compartilhou, comentou, nos ajudou a nos aprofundarmos na palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, continue com a gente, né? No momento seguinte, nós vamos ter este servo do Senhor a partilhar a palavra conosco, né? E amanhã também teremos uma live de domingo. Então, fique com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida ricamente.